Leremos o capítulo todo, né? São 3 parábolas aí, mas na verdade é uma só. 2 servem como introdução da parábola principal, né? Mais conhecida aí, parábola do filho pródigo, contada por Jesus, esse texto, né? Essa história que sempre tem a nos ensinar, sempre tem algo poderoso para o nosso coração. Então nós leremos aí esses 32 versículos do capítulo 15, no qual Jesus aí divide essa história em 3 partes, 2 introdutórias, até chegar no ápice, que é a partir do versículo 11. Tem na tela aí para você, se você tiver sem Bíblia, você acompanhar. Uma coisa que eu aconselho, irmãos, você que não tem problema de riscar a sua Bíblia, assim, a minha é toda arriscada, assim, né? A minha gasta mesmo, risco, escrevo. Se você é igual eu, traga uma caneta para a igreja, né? Ô pastor, não gosto de riscar a Bíblia, mas um papel. Se anotar, porque às vezes o sermão todo não vai falar com você, mas às vezes é uma frase que pode mudar a sua vida, irmãos. Às vezes é um versículo aqui que salta os seus olhos, que Deus transforma em você, anota ele vai ser o versículo da sua vida. Então assim, é muito comum quando acaba a pregação, né? Os irmãos, alguns falam assim, ô pastor, foi bom, outros falam, foi ruim, dá um retorno. E tem uns, nossa, foi sensacional. Aí eu caio na besteira às vezes de perguntar, o que você achou, o que você gostou? Fala para mim, que eu falei, nem lembro, mas foi bom. E acontece, irmão, na hora você lembra, ele está ouvindo, é uma vez, mas saiu dali, o irmão veio com o resultado da rodada do Brasileirão, já foi a palavra, tem irmão que perdeu. Então se você anota uma frase, você vai lembrar depois, durante a semana, enquanto as pessoas gostam, entusiastam, ficam assim, que maravilha, que bênção. Mas depois, assim, você está tão empolgado para contar para alguém que não veio e não consegue recontar a história, porque não lembra, né? E se você tiver aí com os problemas de memória, né, Olinto? Às vezes as memórias dão umas falhadas, as minhas começando as falhadas também, irmão. Preciso dar uma resolvida nisso aí. Então a gente anota, vai lembrando. Então, assim, é uma dica para você, né? Então a mensagem aqui é um estudo da palavra, né? Que você tem aí para você, né, acessar a Bíblia, né? A gente crê no sacerdócio universal, então você pode buscar Deus na sua casa por meio da palavra e você continua sendo edificado. Você que vem de terça ainda tem uma colher de chá, porque eu ainda continuo falando da palavra de domingo aqui, mas para quem não vem, anota aí que vai ser bênção, tá bom, queridos? Então fica essa sugestão, essa dica. Lucas capítulo 5, aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ou vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez nessa noite. Senhor, oramos para que essa história contada por Jesus, uma parábola, um conto, ó Deus, possa fazer sentido para os nossos corações, possa trazer verdades profundas da nossa alma, da nossa existência, possa aprumar os nossos caminhos, possa, ó Deus, regulamentar algumas coisas dentro de nós, possa trazer, ó Deus, revelações do nosso coração, situações que precisam ser tratadas, trabalhadas pelo Senhor, e que ao final, ó Deus, a gente possa cumprir o que as 3 parábolas diz que nós devemos fazer, que é regozijar e se alegrar. Nos ajude, ó Deus, a ter esse banho de alegria nessa noite, por meio da visitação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ó Deus, seja um instrumento cirúrgico na nossa alma, e que ela trate o nosso coração segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Talvez algumas pessoas possam se perguntar: por que Jesus não era direto ao ponto? Por que Jesus ficava contando história? Por que Jesus já não falava o tete a tete, né, o beabá? Por que Jesus não falava com letras garrafais, né, o que tem que ser dito? E ele conta 3 histórias para falar sobre um tema. E se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver Jesus várias vezes fazendo uso dessa linguagem, de parábolas, de conto, de metáforas, de figura de linguagem, para trazer um conceito, trazer uma verdade. Por que Jesus faz isso, irmãos? Porque muitas vezes, queridos, nós somos também como esse povo que tem dificuldade de ouvir as coisas, às vezes, de bate-pronto, e a gente precisa de uma boa história para refletir. Se você parar para pensar, quantos de nós, irmãos, fomos moldados pela cultura do cinema? Quantos filmes, Fábio, moldou a nossa personalidade, o nosso jeito, as nossas convicções? Quantas leituras, né, de livros, bons livros que lemos, se é que lemos, transformou a nossa forma de ver o mundo? Quantas histórias, quantos contos nós ouvimos por aí, e relembrando e memoriando aquilo, a gente vai mudando a nossa vida. Mas quantas palavras, de sim ou não, nós ouvimos dos nossos pais, talvez de mestres, e a gente, às vezes, com o coração um pouco mais conflituoso, não aceitou de imediato. Mas uma boa história, bem contada, irmãos, faz a gente pensar, faz a gente refletir, né? Então, eu acredito que Jesus usou muito disso, né? E alguns motivos para que outros não entendessem, somente alguns. Mas eu creio que Jesus quis contar histórias, porque a história é mais fácil de ser lembrado. Às vezes eu faço algumas ilustrações aqui no sermão, e se eu perguntar no final do culto, o irmão lembra da história, mas não lembra da pregação.
O irmão lembra do testemunho, mas não lembra do texto. E é proposital, porque a história, o testemunho é para puxar o irmão para o conceito e para a palavra. Por exemplo, quando a gente vai lá no Antigo Testamento, lá no livro de Samuel, segundo o livro de Samuel, quando Davi é confrontado por Natã do seu pecado, era o profeta ali, Natã não vai direto ao ponto, Mateus. Ele não fala assim, rapaz, você pecou contra Deus, meu amigo. Você pegou a mulher do próximo, você mandou assassinar praticamente o moço, você é corrupto, você é pecador, você é assassino, você é adúltero. Ele não fez isso, ele contou uma história. Olha, tinha certo fulano de tal, que tinha tantos, e outro que tinha poucos, e esse foi lá e pegou desse, não sei o quê. Levou Davi dentro do enredo, dentro da história, a reflexão, ao ponto do próprio Davi, antes da história terminar, falou assim, esse homem tem que morrer. E aí Natã fala, pois é, esse cara é você, como diz o Roberto, esse cara é você. A história levou Davi à reflexão. A gente vê isso, irmão, nos tempos modernos, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar as histórias das revoluções industriais, Revolução Francesa, a gente tem um historiador, tem um estadista, né? Um romancista chamado Victor Hugo, que viveu no século XIX. Ele escreve uma das obras mais lindas que tem, chamado Os Miseráveis, né? Uma literatura, eu não li o livro, mas assisti um musical, um filme, que ele vai fazer uma crítica pontual à sociedade francesa da época, a miséria, a pobreza, a injustiça, através de um romance, né? E se você gosta de filme, gosta de cinema, fica uma dica, assista Os Miseráveis, é um filme longo, mas que vai trazer uma reflexão muito profunda para a sua vida. Ele faz uma crítica social da atual França do século XIX após a Revolução Francesa, como que estava, né, a França naquele período. E essa história até hoje é contada e cantada. Se ele apenas vai lá, numa tribuna, no microfone, ou seja, lá num púlpito e falar, está errado isso, aquilo, talvez essa história ficava lá. Mas quando ele escreve um romance, Vinícius, até hoje, a gente tem a capacidade de entender como estava a França no século XIX, porque alguém contou um romance, mas dentro desse romance há críticas. E quantos filmes, irmãos, foram feitos dessa forma? Quantas músicas na década de 70 e 80, quando estava ali instituído o regime militar, a ditadura militar, e às vezes não podiam falar certas coisas, quantos poetas escreveram verdades e críticas ácidas contra o governo através da poesia, que até hoje são músicas que a gente canta e faz sentido independente do governo, mas que foram críticas para aquele período e fazem sentido até hoje. Não é igual essas músicas de agora, não. As músicas da década de 80, 70, pelo menos eu gosto, eu tenho essa cabeça mais antiga, porque eram letras pensadas, elaboradas, regado de poesia, para fazer uma crítica pontual, para fazer a humanidade pensar. Jesus, irmãos, ele fez isso com aqueles mesmos fariseus e publicanos, que no texto passado ficaram lá, zum, quando ele estava na casa de Mateus, de Levi, comendo com os pecadores. A história continuou, e eles continuaram com essa cabeça crítica contra Jesus. Jesus, ele começa essa palavra falando que os pecadores e publicanos foram até ele para quê? Para ouvi-lo, porque ele deu atenção, porque ele não teve preconceito, porque ele tinha interesse no coração desses homens. E ainda assim os fariseus não aprenderam, continuaram a criticar. Jesus lá atrás, no texto de Lucas 5 que nós lemos, Jesus ele escuta o zum, ele levanta e fala assim, eu vim para os doentes. Ele é direto, ele é rasgado, ele é rápido e rasteiro, como diz a gíria. Mas passa os dias, talvez os meses, e os fariseus, os escribas continuam com a mesma perseguição. Esse homem come com o pecador. Aí Jesus então conta essas 3 histórias, para ver se isso entra na cabeça deles. E aí, irmãos, ele vai falar da ovelha perdida. Ele vai falar de algo que estava estabelecido e se perdeu. Mas houve um processo para que esse perdido fosse encontrado. Deixou um lugar para ir até outro lugar para resgatar essa ovelha. E no final da história dessa ovelha, há festa, e não é uma festa só minha. Chame os vizinhos, os amigos para se alegrar comigo. A segunda, ele fala de uma moeda que era muito preciosa no contexto judaico relacionado à mulher. Havia essas 10 dracmas ali, que formavam como se fosse uma coroa, que tinha uma questão de honra ali. Perder uma delas não era bom. A mulher vai lá,
faz um processo de acender um luzeiro, uma candeia para procurar no chão, para achar essa moeda. E quando acha, coloca de volta no lugar e é o quê? Regozijo, festa, e não sozinho, com os amigos. Aí Jesus então conta a parábola do filho pródigo. É como se agora ele estivesse detalhando mais o processo. Um processo esse, irmãos, que começou lá no Gênesis 3. Ou melhor, no Gênesis 1 e 2, quando ele cria o mundo bom e perfeito, coloca o homem lá, há uma relação com o pai ali, o Deus visitava Adão e Eva todo dia, havia um relacionamento legal acontecendo ali, mas é interrompido pelo pecado, então a ovelha, a dracma e o filho se perde. E há um processo agora de restauração, de sair de um lugar para ir para esse lugar, para restaurar o perdido. E lá em Gênesis 3 começou isso. Porque o Adão está perdido, a Eva está perdida, escondido atrás da árvore, igual aqueles adultos brincando de esconde-esconde com os filhos, que esconde atrás da árvore, da cortina. E aí Deus fala: Adão, onde você está? Deus procurando a ovelha, a dracma perdida. E isso, irmãos, acontece na Bíblia toda. Então essas 3 parábolas fala de um assunto só, que aqueles escribas e fariseus estavam com dificuldade em entender. E ainda bem que Jesus contou essas histórias, irmão, porque serve para nós hoje, que traz algumas questões aqui emblemáticas do nosso coração. E ao contar a história do filho pródigo, Jesus ele expande o seu raciocínio, ele vai detalhando mais como é que se desenvolve o comportamento humano, como que lidamos com a presença de Deus, com a casa do Pai, com as bênçãos de Deus. E ele põe à tona o nosso coração. Ele como se colocasse o nosso coração numa bandeja, para que todos pudessem observar. E é sobre isso, irmãos, que eu queria falar nessa noite. Esses princípios que essa parábola nos ensina. E o tema dessa mensagem, irmãos, é o devorador da alegria. Por que muitas vezes a nossa alegria é roubada? A gente não tem a capacidade de se alegrar e regozijar nas coisas de Deus. E isso é uma ênfase do texto, porque nas 3 parábolas termina, é necessário alegrar. E como que termina a história do filho mais velho, Mateus? Alegre? Não fala nada. Não fala que ele alegrou, que ele voltou. Da dracma, teve alegria. Da ovelha, teve alegria. Mas do filho, teve alegria para um, para o outro não. O que podemos então, irmãos, aprender com esse texto? Em primeiro lugar, irmãos, que nós estamos sempre pautando a nossa vida no lugar errado. E aí nós vamos entrar na parábola do filho pródigo, observar aqui o versículo 12, olha o que diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 29 e 30, nós falamos do filho mais novo, vamos falar do mais velho, 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste o quê? Um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens, com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Eu pergunto para você, tanto o filho mais novo, quanto o mais velho, tanto fariseu e escriba, aonde estava pautada a vida deles? Você percebe aqui, irmãos, que o dilema aqui é grana, é dinheiro. O problema aqui é materialismo. O problema aqui não é se Deus é comigo, se eu estou na casa do Pai. Jesus, ao contar essa parábola, ele expõe, irmãos, muitas vezes onde está pautado o nosso coração e a nossa fé. A parábola do filho pródigo começa com o mais novo pedindo dinheiro. E o pai, ele não dá só para o mais novo, ele dá para o mais velho também, ele divide entre os dois. E a parábola termina com alguém insatisfeito com o dinheiro, não dele, mas do outro que gastou. E é interessante, irmãos, Jesus tratar essa questão com escriba e fariseu, que vivia num luxo desgramado naquela época, que mataram Jesus com medo de Jesus acabar com o poder que eles estavam exercendo ali naquele período. Em nome da manutenção do poder e dos prazeres, é melhor a gente eliminar esse Jesus.
Você sabe que um dos motivos da Revolução Francesa foi por causa dos poderes que o clero e os nobres exerciam na época, e a pobreza tomando conta da população. Gerou uma grande revolta. O que Victor Hugo trata no livro Os Miseráveis é mostrar a miséria que muitas vezes alguns vivem e o luxo que outros vivem a partir da miséria dos outros. E aí você pode pensar, pastor, é verdade, eu estou numa pobreza aqui, está injusto esse mundo, mas eu vou dizer um negócio para mim e para você, irmão, se a gente estiver lá, a gente continua produzindo injustiça. Porque o problema não está no dinheiro, o problema está no coração. E Jesus em Mateus tratou isso no Sermão da Montanha. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Irmãos, muitas vezes o que nos motiva na fé é aquilo que Deus pode promover para cada um de nós. Eu fico pensando, Mateus, se Deus um dia, irmão, fica de saco cheio desse negócio e fala assim, gente, não vou mais mexer com o céu, com salvação, não quero converter mais ninguém, também o inferno, o diabo vai para o inferno, fica lá com a turma dele lá, acabou, e quanto você quer para você me deixar em paz? Aí você vai lá, assina um chequinho lá, põe um valor no cheque lá, igual aqueles filmes de tráfico, que a pessoa vai negociar, põe um valor assim, passa para o outro, aí o outro vai negociando, paga, põe o outro. Aí você coloca lá, eu quero uma casa própria, eu quero um carro, eu quero a casa na praia, eu quero uma promoção no meu trabalho, eu quero aquela roupa da vitrine lá da loja lá do Ribeirão Shopping, eu quero viver livre de impostos, eu quero vale combustível. Aí Deus fala, então tá bom, feito. Você sai feliz da vida. Sua vida foi resolvida. É triste, irmãos, mas muitas vezes essa tem sido a nossa realidade de fé. A gente é movido por coisas. O filho mais novo estava na casa do pai, segundo as palavras do pai, tinha tudo ali para eles, era deles. Deus criou o mundo e colocou Adão no jardim e falou assim, só não come desse negócio, Adão, o resto pode comer tudo. O que Adão fez com Eva? Quer mais? Que a serpente, o diabo fala, não, esse negócio de Deus aí, não é nada não, é que ele não quer que você seja igual a ele. O pensamento de ganância, de querer ser igual a Deus, foi o que fez o diabo cair, foi o que fez Adão e Eva cair, é o que nos faz cair muitas vezes, irmãos, ainda que estejamos dentro da casa do Pai. É o que gera a infelicidade muitas vezes no coração das pessoas, é o que gera a incredulidade e infelicidade daqueles fariseus e escribas que não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo com pecadores e publicanos, que só sabia criticar, tecer crítica a Jesus, porque pautou a vida na materialidade das coisas. E eu não sou aqui, irmão, um comunista, um socialista, que acha que a pessoa não tem que ter nada, não é nada disso, não, irmão, entende o que eu estou dizendo, é a palavra, mas é quando a nossa vida não está pautada em Cristo, como nós cantamos aqui, que Cristo não é o centro, mas são as coisas desse mundo, que pautam a nossa história, a nossa existência, até mesmo a nossa fé. Eu vou na igreja para minha vida não dar azar, porque acho que está dando tudo errado, é porque eu estou faltando do culto, é porque eu não estou lendo Bíblia, então eu vou ler, não é porque eu amo a palavra, não é porque eu amo Jesus, não é porque eu quero conhecê-lo, não, é porque eu estou com medo, eu estou com medo de dar azar na minha vida. Então eu vou orar, assim, mas não quero nem saber de orar, mas eu vou orar, porque assim tem que orar, né? Vou fazer minha oração aqui mesmo, bem sem vontade mesmo, porque vai que dá certo. Irmão, lembra das caixinhas de promessas antigamente, hein? Que era um ritual místico da sorte, hein? Começar o dia, bola de cristal evangélica. Está lá o versículo separado, fora do contexto, sem interpretação nenhuma. Faz o sinal da cruz, põe o pé direito e vão viver a vida. Medo de dar errado. Mas a gente perdeu, irmãos, o sabor da casa do Pai. O cheiro da casa do Pai, a sensibilidade das coisas belas de Deus. Aquele filho mais novo estava na casa do Pai, mas ele quer sair do Pai. Ele quer viver a vida de forma aleatória, de forma autônoma. Ele não quer
a proteção do Pai. Ele não quer um Deus que é Senhor da nossa vida. Ele não quer um Deus que vai dizer para mim, não vai para cá, meu irmão, não vai para lá. Ele quer viver livre. E para viver livre eu preciso comprar minha liberdade, eu preciso ter o meu recurso para ser livre. Que quando eu tiver o meu recurso, eu tiver os meus bens, ninguém manda em mim, ninguém dá palpite na minha vida, porque afinal sou eu que pago as minhas contas. Então eu não quero nenhum chefinho chamado Deus dizendo para mim, não irmão, você tem que converter, não irmão, você tem que ser humilde, não irmão, você tem que amar o próximo, não, eu não quero ninguém na minha orelha. Eu quero viver livre. Então Pai, dá minha parte do bem, porque eu sei que é herança, me dá aí que eu quero viver a minha história. Olha que diagnóstico triste, irmãos, que Jesus traz por meio de uma parábola. E a gente, irmãos, não tem prazer mais na presença de Deus. Se Deus vem e fala assim para nós, ó, eu vou fechar com você, só minha presença, mais nada. Não, então não. Eu quero fazer uma contraproposta. Diminui a tua presença e me dá os seus benefícios. O que tem pautado, irmãos, a nossa vida? O filho mais velho, irmãos, fariseu, escriba, que não tem amor nenhum pelo seu irmão, que estava pouco se lixando onde ele estava, como ele estava vivendo. Ele só pensou no negócio, que dança é essa, que música é essa, que barulheira é essa? Não, é que seu irmão chegou são. O funcionário fala, seu pai deu uma festa porque ele chegou com saúde. O quê? Aquele que viveu uma vida desregrada, aquele que não queria saber nada de Deus, aquele que zombava de Deus, aquele que foi gastar toda a sua vida lá, agora vem meu pai ainda dar festa para esse sujeito, mas não é, sabe o que é? Ele perdeu tudo lá fora, ele ficou mal, mas ele voltou com saúde, e seu pai está alegre. Eu estou aqui, fazendo tudo direitinho, na casa do pai, presbiteriano do Papa Amarelo, de 3ª, 4ª geração, sei de cor os catecismos, sei tudo certinho, nunca falhei com o meu dízimo, com a minha oferta, nunca faltei num culto, tudo direitinho, e o meu pai não me dá uma festa. O estranho disso aqui, irmão, que ele podia fazer festa a hora que ele quisesse, o problema está no coração dele, não estava no pai que não dava. É gente, irmão, que não consegue se alegrar porque o devorador roubou a alegria, porque ainda que ele está na casa do pai, a vida dele está pautada em benefícios. A indignação aqui não é que o filho voltou, Mateus, mas foi a dinheirama que o pai gastou. Se volta pianinho, se volta na sua, no cantinho, beleza, mas teve investimento. Aí não, aí me machuca, aí mexe comigo. Irmãos, pensa um pouquinho comigo, queridos. Aonde está pautada a nossa fé, a nossa espiritualidade? Eu fico pensando, esse pai da história que simboliza a Deus, irmão, olha só, como Deus nos vê, irmãos. Ele faz tudo por nós, nos ama, nos cria, criou um mundo perfeito para nós, a gente erra em Adão lá, e a gente ainda continua, irmãos, desprezando a casa do Pai, desprezando a palavra de Deus, a presença de Deus, por causa de herança. Por causa de herança. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, sabe uma coisa que me deixa tão triste, irmãos? Quantas pessoas, quando alguém morre da família e tem ali uma herança ali, uma casinha, que seja um negócio, o irmão, a família vive em pé de guerra para ver quem que vai ficar com o negócio. Enterrou, no dia seguinte já começa o dinheirama. Preocupação com dinheiro. Desculpa falar, irmão, o defunto nem esfriou ainda, mas a briga já está na justiça, por causa de dinheiro. É uma vida, vamos falar, irmão, é tão mesquinho isso aqui. É tão pequeno isso aqui, irmão. É um coração desse tamanhico assim, irmão. Pessoa que vive a partir disso. Ô, irmão, Deus tem mais para mim e para você, querido. A presença dele é suficiente. Sabe o que ele diz para o filho mais velho? O que eu tenho é teu. Usufrua da vida, vive a vida comigo ao meu lado. Você vai viver histórias maravilhosas ao meu lado.
tudo que eu tenho. Então a única coisa que eu peço para você é: busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Isso que você acha que é muita coisa, eu chamo de demais coisas. Coisas periféricas, coisas que eu sopro e acrescento, como eu fiz com a flor que nasce num dia e morre no outro. Eu cuido dela, ela é linda, ela é bela, como o pássaro que não tem onde repousar, mas eu alimento ele todos os dias. Eu não vou fazer isso com você, meu irmão. Para de mendigar o pão, para de viver uma vida mesquinha, busca a Deus de verdade, invoca a presença de Deus de verdade, para de ficar brigando por causa de materialismo. Seja homem e mulher de Deus e deixa Deus assistir a sua vida, deixa Deus cuidar do seu coração, da sua história. Se alegre, regozije, irmão, quando alguém entra pelaquela porta, perdido nos seus delitos e pecados, mas ele vem aqui para se alimentar, ele vem aqui para ser sarado, para ser curado. Faz festa com ele, celebra com ele. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Eu não sei onde nós estamos com a cabeça, queridos. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Segundo lugar, irmãos, por que somos assim? Sabe por quê, irmãos? Além de estar pautando a nossa vida em lugar errado, a gente acostumou com esse negócio aqui, ó, com a casa do pai. O filho mais velho estava lá dentro e acostumou. Irmão, a gente não pode acostumar com isso. A gente não pode acostumar com o evangelho, irmãos. Se os meus olhos não brilhar todo dia pelo evangelho, irmãos, alguma coisa está errada. Tem gente que acostumou com esse negócio de igreja, irmão. Tem gente que acostumou na casa do pai. E aí, irmão, eu tenho uma tristeza com aqueles presbiterianos que eles falam assim: não, eu já sou salvo já, e eles vivem a vida, André, de qualquer jeito, assim, acostumado, não tem temor nenhum, não tem reverência nenhuma, não tem preocupação nenhuma com nada. Ô, irmão, caso for você, fique esperto, meu camarada, toma cuidado, porque o salvo, André ministrando aqui, falou uma coisa muito jóia: há uma ação de Deus, mas há uma resposta nossa em relação àquilo que Deus faz. A nossa resposta não é acostumar com a casa do pai. O mais velho estava lá, tocando a vida, mas o coração estava podre lá dentro. Sabe por quê? Porque acostumou com as coisas de Deus, acostumou com o religioso, acostumou com o sagrado. Não consegue ver a beleza de Deus num hino desse que nós cantamos aqui, que Jesus é o centro. Não consegue ver a beleza de Deus na leitura de um salmo. Não consegue perceber a importância de você sair da sua casa no domingo e ir para um culto. A gente troca culto por qualquer coisa, irmãos. A gente larga a nossa Bíblia, e eu estou avisando, eu estou dando as Bíblias tudo embora que fica ali, viu, irmão? Estou abençoando a turma, hein? Fica ali na mesa, irmão. Fico pensando, irmão, como é que deixa a Lourdinha a Bíblia ali e não vai ler em casa não, gente? Que maravilha. Irmão, sabia, minha velhinha está com papel contact, sei lá qual que é o nome certo, porque eu gosto dela, tudo riscadinha, tem duas pequenininhas velhinhas, irmão, e eu tenho um ciúme disso aqui. Um dia esqueci na Nova Canaã que eu preguei lá, irmão, fiquei a semana inteira atrás da turma, não mexe na minha Bíblia não, cara. Fico pensando, irmão, como é que a gente esquece a Bíblia? Eu já saio daqui, irmão, já aguardo para não correr esse risco. Oh, irmão, porque aqui está meu tesouro, aqui está o que eu preciso para viver. Como é que eu troco, irmãos, o domingo do Senhor por qualquer coisa banal, querido? Sabe o que é isso, irmão? Acostumamos com as coisas de Deus, acostumamos com o quintal de Deus. É uma geração, irmãos, que não consegue perceber a importância da casa do Pai. E aí só consegue olhar para o outro que sai, que julga o outro. Olha lá, ele saiu, mas eu estou aqui, mas está podre aqui dentro. Não valoriza isso aqui, não veste a camisa disso aqui. Irmão, eu não nasci nessa cidade, eu não nasci nesse bairro, eu não tenho família nessa igreja, mas Deus me enviou para cá, irmão, para servir aqui. Sabe o que eu faço, Luzia? Eu visto a camisa, eu me sinto um de vocês aqui. Aqui é a minha família, eu almoço na mesa dos irmãos, eu compartilho meu coração com os irmãos, eu luto por essa igreja, eu prego sobre essa igreja, eu visto a camisa dessa igreja.
Não é porque é a bela Jerusalém, mas é porque é a igreja de Cristo, porque é a casa do Pai. E se amanhã ou depois eu for para outro lugar, será a mesma coisa, porque é a igreja de Deus, é a casa do Pai. Então eu tenho que valorizar. Então eu invisto o meu coração, o meu dinheiro, a minha mente, a minha inteligência, se é que tem alguma, nessa casa, porque essa é a casa do Pai. Eu não acostumo com isso aqui. Jamais. Eu não posso acostumar, irmãos. O filho mais velho, fariseu, escriba, acostumou. E um sintoma, talvez é o seu agora. Ô pastor, que hora que você vai acabar? É um sinal que você acostumou com a casa do Pai. É um sintoma que você acostumou com a casa do Pai. Pode ficar tranquilo que eu vou acabar rapidinho. É um sintoma. Vai para o médico de alma, irmão, que você está precisando. Querido, valorize as coisas de Deus. O filho mais novo, mais velho estava lá, e o pai vai buscar ele lá. Por fim, irmãos, a alegria verdadeira, irmãos, que essa o devorador não pode tirar, a gente só encontra em vidas transformadas, envolvido na casa do Senhor. Você perceber as 3 parábolas, Olito, fala de alegria e festa. E a última, olha só o versículo 32. Entretanto, é preciso que nós regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aonde que é a alegria? Aonde que é a festa? Aonde que é o propósito da vida? Em vidas transformadas, irmão. Às vezes a gente vive uma insatisfação porque a gente não está no campo de batalha da fé. Porque a gente não se envolve com a transformação de almas, de vidas, de pessoas, a gente não se doa. Quando a palavra de Deus fala assim, o que é o mandamento? Amar o Senhor com toda a sua força, amar o seu próximo. Sabe o que é amar o próximo? É se doar em relação ao próximo. É querer a transformação do próximo. É isso que Jesus está ensinando para aqueles escribas e fariseus, dizendo assim, sabe cara, por que eu estou comendo com eles? É porque eu amo, e porque a vida deles transformada é o que faz a diferença. Eu vim para isso. A igreja é para isso. A gente só encontra alegria, irmãos, na obra do Senhor, queridos. Servindo a Deus. E quando eu falo de obra do Senhor, não pensa em igreja só, irmão, ministério fulano de tal. Não, é a sua vida o tempo todo aí, no dia a dia. Outro dia a irmã perguntou para mim, ô pastor, por que na igreja lá vocês não fazem culto todo dia? Quem é da minha sala lembra. Eu falei, não, irmã, sabe por quê? O povo precisa viver. O povo precisa viver o evangelho na vida. A gente já tem 3. Muita gente não vem. Se faz todo dia, fica eu e aqui mais 3. Então o povo precisa viver o evangelho, gastar o evangelho na vida, amar pessoas. Precisa ser preparado para amar pessoas, amar gente, ser transformador de vida, ser transformador de ambiente, aquele ambiente poluído, tóxico. Chega você lá, fica um tempinho, sofre, padece ali dentro, o ambiente transforma, muda, a alegria vem, o regozijo vem, a festa no céu, a festa na terra. Pastor, como é que eu tenho acesso a isso? Versículo 17, irmãos. Aqui está a chave do negócio. Caindo em si. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores tem meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A Bíblia diz que o mais novo, irmãos, caiu em si. Sabe o que significa que se caiu em si? Eu ouvi a palavra, entrou no meu coração, eu me arrependo. E aí o versículo 18, irmãos, que eu acho um dos versículos mais lindos da Bíblia, principalmente nessa versão. Eu fiz questão de trazer essa versão, porque é nessa versão que eu gosto desse versículo. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. É alguém que está morto nos seus delitos e pecados. O Espírito Santo, o Evangelho alcançou, porque produz o caindo em si, o arrependimento. E em resposta a isso, André, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Quando ele chega lá, irmãos, há uma festa sendo preparada. E aí o versículo seguinte, aqui o 20, irmãos, fala que ele levantou e foi. E ele treina o discurso do arrependimento. Quando ele chega lá diante do Pai, no versículo 20, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Isso aqui é simbólico, irmãos. Porque na cultura judaica, Fábio, um homem poderoso correr era humilhante. Era o sentido de humilhação. E aqui Jesus conta essa história dizendo que o Pai, o Todo-Poderoso, ele levanta um pouco da sua roupa aqui,
põe as suas canelas para fora, sai correndo de forma humilhante, de forma vergonhosa, em direção ao pecador perdido. É o Cristo, irmão, que abandonou a sua glória, e se humilhou, e desceu, e correu, e levantou as suas vestes, ou pior, ficou sem vestes na cruz do Calvário, em direção ao pecador perdido, para que esse que se levantou, que caiu em si, pudesse viver em alegria eterna. É isso que Cristo faz por nós, irmãos. Quando Ele chega lá ensaiando o discurso de arrependido, sabe por que o Pai não dá atenção? Não é porque o Pai não liga, não, porque o arrependimento já começou lá, desejando a comida dos porcos. Não é o que a gente fala, é o que a gente sente, é o que a gente realmente entende aqui dentro, irmãos. Tem muita gente que fala blá, 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 mas o coração não tem nada. Nosso irmão orou no final do louvor, que as canções não sejam apenas palavras, que seja alguma coisa na nossa vida. O pai já viu lá o filho mais novo lá, caindo em si lá atrás, ele não precisa vir com um discurso mais, porque é o coração que vale, do que o discurso vazio. Então o pai corre, o pai envia Jesus Cristo, o pai se humilha, enviando Jesus Cristo para nos salvar. E aí, irmãos, além de nos perdoar, Ele traz dignidade, anel no dedo, sandália nos pés, nova passada, novidade de vida, caminhada nova, põe roupas novas, tira a roupa do pecado, com cheiro de porco, com cheiro de chiqueiro, agora coloca uma roupa nova, e alimento novo, mata o novilho, alimento novo, agora você vai alimentar da palavra, você vai alimentar na casa do Pai, transformação de vida, porque aquele filho estava perdido, e foi achado, por isso nós devemos nos alegrar, irmãos. Irmão, se você quer desfrutar dessa alegria, irmãos, é o versículo 17 para mim e para você. Caia em si. E aí o 18 é a consequência disso. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E Ele está lá, irmãos. Ele continua lá. Talvez aquele irmão não está lá mais. Talvez aquele pastor não está lá mais. Mas o Pai continua lá. Eu vim salvar e buscar os perdidos. Talvez você está perdido nessa noite. O Pai continua levantando a sua roupa e correndo até você. Vem, que esse meu filho estava perdido e foi achado. Regozijemos e nos alegremos com ele. A casa é sua, irmão. A casa do Pai. Deus quer curar o seu coração, quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história hoje. Creia nisso, irmãos. Eu creio que culto não é comum. Culto é um evento sobrenatural e Deus pode transformar a nossa vida. Feche seus olhos, querido, nós vamos orar. O ministério de louvor vai nos conduzir aqui. Talvez você está sumido da casa do Pai. E quando eu falo isso, irmão, não entende sumido da bela Jerusalém, não tem nada a ver com isso. Você está sumido do coração de Deus. Talvez você está aqui, mas você está sumido de Deus. Talvez você está aqui na casa do Pai e acostumou com a casa do Pai, está vivendo de forma banal. Mas talvez você é o filho mais novo, que andou perdido por aí, andou pautando a sua vida em lugares errados, mas em algum momento da sua história, aquela palavra que um dia foi semeada no seu coração, você lembrou da casa do Pai, que lá na casa do meu Pai os trabalhadores comem, os trabalhadores são assistidos, são cuidados. Isso é a palavra que um dia foi semeada no seu coração, que trouxe a sua memória, como diz o profeta, eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. E aí você caiu em si e falou assim, quer saber, eu vou servir a Deus, quer saber, eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, eu vou para a casa do Pai, eu já estou com o discurso de arrependimento pronto, eu quero ser curado, eu quero ser transformado em nome de Jesus. Oh Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque a mesma casa do Pai que Jesus ensinou naquela história é uma casa que continua de portas abertas. A casa do Pai não é uma casa que fecha para dormir, porque a tua palavra diz no Salmo que o Senhor é aquele que não dorme, o Senhor não descansa. Ah, Senhor, independente da distância que nós estamos do Senhor, o Senhor corre para nos alcançar. Talvez há uma distância dentro do nosso coração, de humilhação, de quebrantamento, mas um beijo do Senhor, um abraço do Senhor, em direção a cada um de nós, cura a nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que há irmãos aqui que precisam ser curados na alma, tem irmãos aqui, ó Deus, que têm vivido a sua vida, talvez de forma normal, e acostumou na casa do Pai,
O Senhor pode curar esse coração nessa noite. O Senhor é o Deus que nos chama, que nos cura, que nos liberta, que traz alegria. Faz isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Assentado mesmo, queridos, com os olhos fechados, nós vamos cantar esse louvor, ministrando no